Glória a Deus. Paz do Senhor para os irmãos, grandemente. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, mais uma vez estamos em mais um momento de ensino da Palavra de Deus, transmitido no Facebook da nossa igreja, Igreja da Multiforme Graça de Deus. E estamos a aprender um pouco mais da Palavra do Senhor todas as sextas, a partir das 18h30. Às vezes um pouquinho mais cedo, às vezes um pouquinho mais tarde, dependendo do trabalho, né? Então, dependendo do serviço secular que nós temos, profissionalmente falando, às vezes muda um pouquinho o horário, atrasamos um pouco, ou às vezes até começamos alguns minutinhos antes, por conta disso. Mas o nosso compromisso sempre é às 18h30, né? E nós sabemos que muitos irmãos não podem estar participando ao vivo, mas está aí posteriormente acompanhando o ensino da Palavra de Deus, da nossa igreja, do nosso ministério. Amados, hoje o tema para o nosso ensino é a verdade sobre o sono da alma. Para quem não sabe, existem pessoas que não acreditam que há um inferno e que as pessoas sofrem eternamente, né? Algumas pessoas tentam encarar Deus como um ser humano e se perguntam, né, que pai deixaria seu filho, aquele a quem ele criou, em um sofrimento eterno. Vamos lembrar de uma coisa, né? Deus não é ser humano, não pensa e não raciocina como homem, e a partir do momento que a pessoa ela morre sem Deus, sem Jesus, ela não é considerada mais filho de Deus, tá? Então nós temos que fazer algumas separações. Mas não é disso que nós vamos falar, né? Do conceito em relação pai e filho, entre Deus e o ser humano, dentro da salvação ou fora dela. Não é sobre isso. Mas é sobre o sono da alma. Então existem pessoas, existem igrejas, existem ministérios, existem teologias, né, que não acreditam no sofrimento eterno da alma. Eles acreditam que a alma do ser humano, ela dorme após a morte, ou seja, morreu, acabou, a alma dorme eternamente, não existe um sofrimento, não existe uma vida após a morte. É isso que muitos entendem, é isso que muitos ensinam, é sobre isso que nós vamos tratar e encontrar na Bíblia Sagrada uma verdade em relação a isso, tá? Então o tema deste ensino é a verdade sobre o sono da alma após a morte. Existem versículos na Bíblia que falam sobre a alma dormir após a morte, tá? Um deles, por exemplo, que é onde muitos se apoiam, está em Jó, no capítulo 14, verso de número 10, e o verso de número 12, que diz assim: porém, morto o homem é consumido, sim, rendendo o homem o espírito, então, onde está ele? Como as águas se retiram do mar e o rio se esgota e fica seco, assim o homem se deita e não se levanta até que não haja mais céus. Não acordará nem despertará do seu sono. Segundo este trecho do livro de Jó, o homem após a morte, ele dorme e ele dorme para sempre. É isso que o versículo está falando, literalmente, tá? Ele está falando isso. Não acordará nem despertará de seu sono. Existem outros versos, por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso de número 14, que diz assim: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, aqui mais uma vez, falando sobre o dormir da alma após a morte. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso de número 17 e 18, o apóstolo Paulo fala a mesma coisa. Ele fala a respeito do sono da alma após a morte. Lá em Marcos, capítulo 5, 38 e 39, o próprio Jesus fala sobre isso. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito o pranteavam. E entrando, disse-lhe: por que vós alvoroçais e chorais?
a menina não está morta, mas dorme. Então Jesus, aqui também neste trecho, ele fala a respeito do sono da alma após a morte. Eu separei apenas 3 versos, apenas 3 livros, tá? Mas existem mais versículos na Bíblia, como esse, que expressam o possível sono da alma após a morte. Então Jó fala que a alma dorme eternamente após a morte. O apóstolo Paulo diz, não só aqui em 1 Tessalonicenses, como também em 1 Coríntios, que depois da morte a alma dorme. E Jesus, aqui em Marcos 5, 38 e 39, ele deixa claro que aquela menina, ela estava dormindo, e na verdade nós sabemos que ela tinha morrido. Bom, então se Jó disse que a alma dorme após a morte, se Paulo diz que a alma dorme após a morte, e se o próprio Jesus diz que a alma dorme após a morte, então nós deveríamos crer, obrigatoriamente, que a alma dorme após a morte. Mas não é isso que a Bíblia, em toda a sua extensão, diz. Tá? São trechos que nós pegamos aqui que fala da alma dormindo após a morte. Mas não significa que literalmente a alma dorme após a morte. Esses trechos aqui que nós tratamos, provavelmente esteja tratando do sono da alma, não no sentido literal, mas no sentido figurado. O que é que nós podemos, ou como nós podemos entender melhor essa questão? Para que nós possamos confrontar este tipo de pensamento e poder não, obviamente, entrar na heresia e trabalhar com heresias, nós temos que encontrar lugares na Bíblia onde diz o oposto disso. Para que nós possamos explicar isso como o sentido figurado. Então vamos olhar para as Escrituras Sagradas. Então nós vamos ter que criar aqui alguns problemas. Vamos criar aqui 3 problemas, tá? Nós lemos 3 versos que diz que a alma dorme após a morte. Mas agora nós vamos criar 3 problemas para confrontar essa ideia. O primeiro problema que nós vamos criar, nós vamos pegar por base Mateus 17. Mateus 17 vai falar da transfiguração, ali onde Moisés e Elias apareceram para Jesus, né, e falava com ele. Verso de número 2, verso de número 3. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Lembrando que Moisés estava morto, tá? Elias não, Moisés estava morto. Se a alma dorme após a morte, Moisés estava morto, como é que ele apareceu para falar com Jesus? E como é que ele estava falando com Jesus se ele estava dormindo após a morte? Esse é o primeiro problema que nós criamos aqui, tá? Vamos criar o segundo problema. Lucas 16. Lucas 16, Jesus demonstra que o homem rico, tanto o homem rico como Lázaro, estavam acordados mesmo depois de ter morrido. Lembrando que Lucas 16 não se trata de uma parábola, mas sim de uma história. As parábolas de Jesus, elas são tidas como parábolas porque o conceito dela, em toda a sua estrutura, é de uma parábola. O rico e Lázaro não tem estrutura de uma parábola. O título que tem em algumas traduções da Bíblia Sagrada, dizendo Parábola do Rico e Lázaro, não é canônico, não é inspirado. Aquilo foi colocado posteriormente por tradutores da Bíblia Sagrada. E esse título, obviamente, que ele não está correto. Então, Lucas 16, quando fala sobre Rico e Lázaro, ali não conta uma parábola. Está falando de uma história. De Jesus, ele está contando uma história. Lembrando que uma das características da parábola é não ter nome próprio, né, a pessoas, a personagens. E ali nós temos o nome de Lázaro, nós temos o nome de Moisés e temos o nome de Abraão. Nenhuma parábola Jesus coloca nome próprio. A parábola, por exemplo, do filho pródigo, não se sabe qual era o nome do filho pródigo, do irmão dele ou do pai dele, dos servos, não se sabe. Porque em parábola não se dá nome próprio a personagens. Jesus estava contando uma história. Verso de número 22, 23 e 24 de Lucas 16. Ó. E aconteceu que o amigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E
morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque-me a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ora, como, pois, o rico estaria sendo atormentado em uma chama e estaria falando com Abraão, se ele está dormindo? Se a alma dorme após a morte, como que ele está sendo atormentado aqui? Como que ele está falando com Abraão? Como que Abraão está ouvindo e falando com ele, se Abraão também morreu? Como que Lázaro está ali, naquela ocasião, e ele vê Lázaro ali, acordado, mas se a alma dorme após a morte? Então esse é o segundo problema que nós encontramos. E eu quero ainda trazer um terceiro problema, que está lá em Lucas 23. Jesus ali, ele fala com um dos ladrões ali na cruz. E ele promete a um dos ladrões ali que os dois estariam no paraíso. Lucas 23, versos 42 e 43. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que estarás comigo no paraíso. Ora, se a alma ela dorme, como que o ladrão aqui estaria com Jesus no paraíso? Não faz o menor sentido fazer uma promessa como essas a alguém que vai dormir eternamente. O ladrão disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Jesus disse: você vai estar comigo lá. Mas se ele vai estar dormindo, não faz sentido. Não faz sentido ter paraíso para ele. Não tem lógica porque ele vai estar dormindo. Então, por que prometer uma coisa dessas? Então, note que são problemas que nós encontramos na Bíblia Sagrada que batem de frente com a questão do sono da alma após a morte. Tá? Dando prosseguimento aqui, nós podemos entender que existe a consciência dos salvos em Cristo e dos não salvos. Quando eu digo salvos, são aqueles que morreram salvos, e dos não salvos, aqueles que morreram sem a salvação. Isso nós podemos ver em Hebreus capítulo 9, verso número 27, que diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Ora, como, pois, haverá um juízo para alguém que está dormindo? Não, pois se a alma ela dorme após a morte, eternamente, como ela será julgada se ela está dormindo? Ou para que um juízo se a alma está dormindo? Não faz o menor sentido. Então, versos como esse, que fala sobre juízo, e o próprio Jesus fala muito disso, perdem todo o sentido diante do sono eterno da alma. Marcos capítulo 9, versos 43 e 44, ó. E se a tua mão escandalizar, corta. É melhor para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Por que existe um fogo que nunca se apaga se a alma ela dorme após a morte? Também não faria o menor sentido. E Jesus disse: é melhor entrar no reino faltando um membro do corpo do que no inferno com todos os membros intactos. Mas se a alma dorme, isso também não faz o menor sentido. Tanto faz, porque a alma dorme. Entendeu? Então, se nós olharmos para isso, para o sono da alma, e colocarmos isso como uma verdade, nós criaremos um confronto grande contra muitas passagens bíblicas. Outro verso, talvez que eu possa ainda mencioná-lo, está em João, capítulo 11, verso de número 11, 12 e 13, que diz assim: assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Só o verso de número 11 por enquanto. Essa é uma passagem onde Jesus ele fala a respeito de Lázaro, que havia morrido, seu amigo Lázaro. Mas vamos entender uma coisa. Nós apresentamos no início deste ensino 3 versos, eu disse que tem mais,
onde se afirma que a alma, após a morte, ela dorme eternamente. Mas, posteriormente, eu trouxe aqui 3 problemas que mostram claramente que a alma ela está consciente após a morte. Então, o que está certo? Os versos que diz que a alma dorme após a morte, dorme eternamente, ou os versos que diz que a alma ela está consciente após a morte? Se nós colocarmos como verdadeiro, né, a ideia de que a alma ela dorme após a morte, colocando aqueles versos que eu trouxe no início como literais, por exemplo, nós teremos um grande confronto com várias outras partes da Bíblia Sagrada, e 3 deles eu apresentei aqui. Agora, se nós fizermos o contrário, aí nós vamos colocar aqueles versos que diz que a alma dorme após a morte como sentido figurado. Aí a Bíblia ela entra em harmonia. Aliás, a Bíblia é harmônica, a gente que desarmoniza ela, né? Aí nós encontramos sim uma palavra harmônica, tá? Mas como que nós podemos provar que a alma dormir após a morte, os versos que falam sobre isso, eles estão no sentido figurado e não são literais? Primeiro, a partir do confronto que nós encontramos em versos e passagens, como os 3 que eu mencionei. Segundo, o próprio Jesus, ele nos traz este ensinamento, ele nos traz esta claridade, né, no nosso entendimento, essa luz, né, no nosso entendimento. E é essa passagem que eu estou lendo aqui. Eu li o verso número 11, vou ler o 12 e o 13, 11 de novo. Assim falou depois e disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso de sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava de repouso do sono. O próprio Jesus deixou bem claro aqui que o sono da alma após a morte é figurado. Jesus falou: Lázaro, ele dorme. Os discípulos falaram: então está tudo bem. Só que o verso diz: Jesus está falando de sua morte. E depois disso, Jesus ele deixa bem claro para eles. Jesus fala: não, Lázaro, ele morreu. Mas Jesus não falou que estava dormindo? Sim, só que no sentido figurado. Assim como a Bíblia faz em várias partes. Fala sobre a alma dormir eternamente no sentido figurado. Porque quando o ser humano morre, literalmente, em questões humanas, ele dorme. O corpo ele se apaga, os olhos se fecham, ele se rende ali na postura, né, de dormir, de sono. Natural, comum. Mas, no sentido espiritual, não. Como nós lemos aqui em Hebreus, a alma ela segue para o seu juízo. E qual é o juízo da alma? Depende. Uma alma salva, ela tem a sua vida com Deus eternamente. Jesus disse: vou preparar morada na casa do meu Pai. Aliás, ele diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: eu vou lá para preparar lugar. Mas na casa do meu Pai há muitas moradas. Essas moradas são para quem? Se a alma dorme depois da morte. Não faz sentido. Então, são para aqueles que são salvos, aqueles que estarão salvos. E Jesus deixou bem claro que existe um fogo eterno que não para de queimar, onde há sofrimento na alma. Mas por que um fogo que não para de queimar, que é eterno, se a alma ela dorme? A alma vai queimar dormindo? Também não faz sentido. Então nós claramente percebemos que depois da morte, o ser humano ele tem consciência. Ou a sua consciência está em um lugar de sofrimento, sua alma em um lugar de sofrimento, que é o inferno, que posteriormente será o lago de fogo, ou no reino dos céus. Então o ser humano, ele, segundo o que nós aprendemos em Lucas 16, ele morrendo sem Deus, ele segue o seu juízo para o inferno, aonde há tormento. Foi o que aconteceu com o rico, a história de Lázaro. Naquele dia, no dia do juízo final, trono branco, ele será tirado de lá do inferno, passará pelo trono branco e será jogado no lago de fogo.
o inferno também será jogado no lago de fogo, aonde haverá fogo eterno. Então não tem como nós tentarmos criar aqui conceitos que vão contra a palavra de Deus. Nós vamos ter um problema muito grande, a gente vai ter que lutar contra toda a Bíblia. Se nós criarmos conceitos que a Bíblia ela não diz. Então quando fala sobre o sono da alma, está no sentido figurado. Porque Jesus deixou bem claro que há consciência após a morte. Amém? Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos em Cristo, em nome de Jesus. O ensino acho que hoje foi um pouco mais rápido, né? Aparentemente deve ter dado uns 20 minutos, mais ou menos. Mas conseguimos aprender alguma coisa da palavra de Deus. Vamos orar e pedir para Deus abençoar a sua casa, a sua família e dar-nos já a bênção apostólica. Senhor Jesus, obrigado por tudo, perdoa-nos de nossos pecados e ajuda-nos a viver a Tua vontade. Trabalhe em nosso coração, em nossa alma, em nosso ser, ó Pai, em nossa casa, em nossa família. Abençoe cada lar desse momento. E livra, Senhor, de todo mal. Livra cada um de todas as coisas ruins. Que todo o espírito maligno tem se levantado contra cada lar caia por terra, Deus. Conceda a Tua bênção para os Teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus. Deus, faz Tua obra. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos e todos juntos possamos dizer amém. Que Deus te abençoe, amados. Fique na paz.